Sou sempre indagado. Milton, por que você se tornou ateu? O que lhe motivou a abandonar a fé cristã? Você que até mesmo foi um pastor pentecostal, um cristão fervoroso. Embelezar o exterior. Jesus olhando para os fariseus, e os fariseus demonstravam uma santidade exterior. Jesus olha para ele e diz: isso aí é santidade exterior, é como isso é tudo caiado, por fora é tudo embelezado, é bonitinho, todo preparadinho, mas por dentro é cheio de imundícia, cheio de porcaria, fala mal de irmão, cobiça, mente, está na igreja do mesmo carro, Galera, estamos aqui para mais um vídeo e contamos com seu like e compartilhamento. Eu quero ser conciso em minha abordagem, contudo, pretendo falar sobre 3 coisas que foram cruciais para que eu perdesse a fé e migrasse da crença à descrença. Em primeiro lugar, o conhecimento. De modo que, desde cedo, eu sempre tive uma grande aptidão para a leitura. De modo que, aos 7 anos de idade, eu li o meu primeiro livro, que foi a biografia de Carol Wojtyla, isto é, a biografia do Papa João Paulo II. Sendo assim, a cultura através dos livros, do cinema e às vezes do teatro me levaram ao agnosticismo, assim como relato no vídeo, porque fui uma criança agnóstica. Você pode acompanhar este vídeo clicando aqui no card acima ou no link que deixarei nas descrições. Sendo que o meu encontro com a teologia foi com certeza o primeiro passo para o meu ateísmo. Lembro-me que ao ingressar em um certo curso teológico no ano de 2005, um pastor me disse: filho, você se tornará um ateu. A profecia se cumpriu. Mas o que é teologia? Teoricamente, segundo o seu conceito etimológico, teologia vem do grego theos, Deus, logia, estudo, isto é, teologia quer dizer o estudo de Deus, ou o estudo sobre Deus. Agora eu pergunto a vocês, meus amigos, como seria possível estudar um ser abstrato, metafísico, imaginário? No mínimo, podemos estudar as crenças dos homens e os deuses que os homens criaram, assim como disse o grande Nietzsche, que o homem, em seu orgulho, criou deuses à sua imagem, à sua semelhança os criou. Na prática, a teologia é a ciência que visa dar recursos ao indivíduo para defender a sua fé ou as mentiras de sua religião. Cobre-me um vídeo sobre as diferenças entre teologia sistemática e teologia liberal. No seminário, 2 coisas foram importantíssimas para balançar a minha fé. Em primeiro, fui convidado a fazer um trabalho sobre um livro de um ex-ateu. Falei em ex-ateu, me lembrei do Vinícius César aqui agora, que ele que gosta de dar umas lapiadas nos chamados ex-ateus. Se é que existe ex-ateu. Acho impossível. Neste livro, que recebeu o título em português
as evidências da ressurreição, o autor Josh McDowell tenta de forma frustrante mostrar as evidências científicas acerca da ressurreição de Cristo. A cada momento que eu ia lendo este livro para fazer o meu trabalho teológico, a minha cuca ia. Uma segunda coisa que balançou a minha fé, estando eu ainda fazendo aquele seminário teológico, foi quando o professor de hermenêutica, com a classe reunida, disse o seguinte: filhos, não existem mais originais da Bíblia. E agora? E ele continuou: o que existem são cópias e mais cópias e mais cópias, adulteradas e modificadas. Então questionamos o professor e perguntamos: professor, como podemos embasar os nossos estudos, os nossos ensinamentos, os nossos princípios dogmáticos em algo que não é original e ainda está adulterado? Ele respondeu: filhos, o justo viverá pela fé. O advento da internet me deu a possibilidade de conhecer coisas novas e intrigantes acerca da fé cristã. Sendo assim, em 2009, comecei a acompanhar os vídeos do Caio Fábio. E olha que os ensinamentos do Caio Fábio também foram determinantes para o meu ateísmo. Depois comecei a acompanhar os vídeos do Fábio Sabino, que hoje é meu amigo, mas naquela época eu sentava o pau nele, cara, herege, filho do diabo. Mas depois tive até a oportunidade de participar de alguns hangouts com o grande Fábio Sabino. Professor Fábio Sabino, existe uma grande expectação concernente ao arrebatamento da igreja, e como nós falamos aqui em nossa primeira fala, alguns grupos teológicos vêm estudando ao decorrer destes 2000 anos de cristianismo, concernente a este arrebatamento, né? Algumas pessoas sugeriram até mesmo que Jesus já está muito próximo de voltar, porque os sinais dos tempos têm se cumprido, baseando-se no sermão escatológico de Mateus, capítulo 24, e em outros textos bíblicos onde o arrebatamento da igreja é relatado. Baseando-se em toda essa expectação, em todo esse momento escatológico que vivemos, o Senhor disse em sua primeira fala que, digamos, eu vou parafrasear, que o Senhor não falou assim, mas o Senhor disse em sua primeira fala que este arrebatamento seria mais ou menos uma fábula, ou que este arrebatamento não é literal, como os cristãos têm esperado desde os tempos mais remotos, primitivos da igreja. Eu queria que o senhor fundamentasse isso, por favor. Ok, vamos lá. Bom, eu só vou cortar a minha imagem aqui, porque a minha conexão ela é lenta, e se eu deixar com a minha imagem, o áudio vai chegar picotado. E vocês vão reparar, e realmente o meu vai chegar picotado e não dá para vocês me ouvirem. Então, no ato qual eu estiver falando, eu corto a minha imagem justamente para o áudio ser um pouco mais nítido. Veja bem, a questão do arrebatamento é uma esperança já muito antiga. Primeiro que, de forma clara, quem escreveu até o vocábulo arrebatamento foi Paulo, o escritor, atribuindo uma carta para a igreja de Corinto e para a igreja de Tessalônica. É uma esperança que ele acaba colocando para a igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é uma das cartas o qual ele detalha sobre isso, depois eu pego lá de Corinto. Aí agora vem a pergunta: qual a razão de eu não incorporar esse arrebatamento como uma verdade? Primeiro, que o contexto do capítulo de Tessalonicenses, capítulo 4, é um contexto de uma mensagem de esperança para as pessoas que estavam ouvindo menções que esse arrebatamento já tinha acontecido. E Paulo começa a descrever o porquê ainda não houvera esse arrebatamento, que algumas coisas deveriam acontecer.
E o próprio Paulo, no versículo de número 16, ele coloca algumas questões, 1 Tessalonicenses 4,16, dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, essa crença, Paulo tinha essa esperança, ele tinha que embutir essa esperança para o povo. Apesar que nós sabemos que isso não aconteceu nem com o povo de Tessalônica, e muito menos com Paulo. Um abraço para meu amigo Kleber Campanella, professor Kleber, malhado, e naquele tempo ele já era ateu, e a gente debatia muito no YouTube. Grande ser humano aí, ó, Clebão, um abraço, nego. Logo aprendi as faças do dízimo, do templo, hierarquia eclesiástica, e a cada estudo a minha fé ia desfalecendo. E logo cheguei à conclusão de que eu era um prisioneiro de um sistema religioso cristão que tem como base principal a mentira. No entanto, quando comecei a estudar, a dissecar de forma mais contundente o personagem central do cristianismo, aquele que é cultuado como Deus por aproximadamente 1/3 da população mundial, o principal Deus do Ocidente, isto é, Jesus Cristo. Foi a partir de então que o meu ceticismo começou a aflorar de vez. Primeiro descobri que a trindade cristã não passa de uma cópia oriunda de religiões pré-cristãs, como também que praticamente toda religião tem a sua trindade exclusiva, e que foi no Concílio de Constantinopla, no ano de 381, no tempo do imperador Teodósio I, que surgiu a tal trindade cristã. Descobri também que o Concílio de Nicéia, realizado no ano de 325, sob a liderança do imperador Constantino, determinou a divindade de Jesus, a data para a celebração da Páscoa cristã, os livros que compõem a Bíblia Sagrada. E a minha fé a cada dia ia por água abaixo. Enfim, as minhas bases cristãs foram destruídas pelo conhecimento. Galera, este é o primeiro vídeo de uma série onde conto como foi o meu processo migratório da crença à descrença, ou seja, como me tornei ateu. Conto com seu like e compartilhamento. Pensei que você soubesse. Tamo junto. O nosso outro canal é o canal Newton César Santana. Hoje estamos lá com 86 mil inscritos. Tamo junto.